Bem-vindos a mais uma celebração online da Aliança Bíblica do Bairro Pio X. Eu gostaria de começar esse nosso momento juntos aqui de transmissão, lendo um salmo. Vamos ler o capítulo 18 e depois eu queria fazer um breve comentário sobre esse trechinho. Vamos ler dos versos de 1 a 6, então. Diz o seguinte: Eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e estou salvo de meus inimigos. As cordas da morte me enredaram, as torrentes da destruição me surpreenderam. As cordas do Sheol me envolveram, os laços da morte me alcançaram. Na minha aflição, clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, do seu templo ele ouviu a minha voz. Esse é um salmo escrito por Davi e eu gostaria de compartilhar com vocês nesse início da nossa celebração, porque ele fala de vários atributos do nosso Deus, o Deus a quem a gente celebra nessa noite, né? E como a gente pode ter segurança em quem Deus é, né? Graças a sabermos quem Deus é e do como Ele cuida maravilhosamente de cada um de nós, a gente pode se sentir seguros mesmo no momento de aflição, dificuldade como esse que a gente tem vivido. Então, que possamos lembrar desse salmo de Davi, desse trecho da Palavra de Deus, e começar a nossa celebração alegres por termos o privilégio de saber quem esse Deus é nas nossas vidas. Gostaria de fazer uma breve oração, então, e pedir que Deus abençoe esse nosso momento juntos. Senhor amado, somos muito gratos porque, graças a Ti, a gente pode, mesmo à distância, nos reunir num momento como esse e celebrar quem Tu é. Obrigado porque, graças ao sabermos quem Tu é, a gente pode ter uma perspectiva totalmente diferente de vida, Senhor. A gente pode ter esperança mesmo num momento tão difícil. Nos faz, Deus, voltar os olhos para Ti e descansar em Ti o nosso coração e que possamos engrandecer o Teu nome nesse momento juntos como igreja, mesmo que à distância, Senhor. Abençoa esse período que a gente vai ter junto, olhando para a Tua Palavra, buscando aprender mais de Ti e cuida para que o nosso coração possa estar atento ao que nós vamos ouvir essa noite, Pai. É isso que a gente pede e agradece, em nome de Cristo. Amém. Então, pessoal, para dar sequência à nossa celebração, agora a gente vai ter um aviso da ação social que o Edgar vai passar para nós. Boa noite. Olá pessoal, boa noite. O recado que eu tenho para dar para nós nesse momento é que você sabe que o nosso estado foi atingido por muitas chuvas. E isso deu uma cheia quase que histórica em praticamente todos os rios da nossa região também. Então, nós temos agora uma necessidade bastante latente de pessoas que estavam habitando as margens desses rios que acabaram subindo e perderam casa, perderam móveis, perderam roupas, perderam documentos. E nós conhecemos algumas famílias que estão abrigando pessoas que perderam essas casas por causa das suas enchentes. Então, nosso pedido é que, via a nossa ação social, nós vamos fazer uma ajuda e um auxílio para as pessoas que estão passando por esse tipo de necessidade. Então, se você puder ajudar com roupas, cobertores, alimentos, mesmo móveis, porque as pessoas perderam tudo, você entra em contato conosco na Aliança ou você entra em contato com as meninas da ação social e nós vamos fazer o direcionamento dessas doações para essas famílias que estão necessitadas. Você pode, se você tiver doações e quiser trazer até a sede da Aliança Pio X, você pode trazer, nós vamos receber normalmente, porque o expediente está normal aqui na Aliança. Então você pode trazer aqui para nós e nós vamos encaminhar para o pessoal da ação social e fazer o direcionamento. Também quero lembrar que se você conhece alguma família que está passando por uma necessidade e também passou por enchente ou alguma coisa assim, que você entre em contato com a nossa ação social, que você coloque essa família em contato com a nossa ação social, para de alguma forma nós também podemos ajudar, ok? Então, se você tem doações, entre em contato. Se você quiser trazer aqui o prédio da Aliança, você pode trazer. E se você conhece alguém, que você coloque então em contato com a nossa ação social. Vamos nos ajudar nesse momento de dificuldade que estamos passando, ok? Então, um grande abraço a todos e vamos continuar com a nossa celebração agora com o momento de louvor. Boa noite a todos.
Hoje nós vamos iniciar o nosso momento de louvor fazendo a leitura de um salmo. É o Salmo 105, dos versículos 1 até os 5. Diz assim: Deem graças ao Senhor, proclamem o seu nome, divulguem os seus feitos entre as nações. Cantem para ele e louvem-no, relatem todas as suas maravilhas. Gloriem-se no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Recorram ao Senhor e ao seu poder. Busquem sempre a sua presença. Lembrem-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e das sentenças de juízo que pronunciou. Se nós formos ler o livro de Salmos, nós vamos encontrar muitos exemplos de cânticos de louvor a Deus. Que a gente possa ter esse hábito de louvar a Deus, de lembrar das coisas que Ele fez, que Ele tem feito nas nossas vidas, lembrar que Ele é o Criador de todas as coisas, lembrar que Ele é soberano sobre todas as coisas e que Ele está conosco, que Ele é o nosso abrigo, o nosso refúgio. Que a gente possa todos os dias lembrar de louvar o nosso Deus. Vamos orar. Senhor, nós queremos te louvar e engrandecer o teu nome, ó Deus, pelo que tu és, pelo que tu criaste, ó Deus, criaste a tudo que nós temos, criaste a nós mesmos, ó Deus, as nossas vidas. Muito obrigada, ó Deus, também, porque tu estás conosco sempre, nós podemos confiar em ti, podemos ter em ti o nosso refúgio, ó Deus. E também porque podemos saber que tu tens o controle de todas as coisas, tu és soberano. E mesmo em momentos em que a gente está passando dificuldades, ó Deus, podemos ter certeza que tu estás ao nosso lado e que tu tens o controle de todas as coisas. Que possamos confiar em ti, ter fé e possamos sempre nos lembrar de te louvar todos os dias, independente da circunstância. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Tua voz é a voz que comanda o universo. Tua voz é a voz que comanda tudo que há em mim, o que há em mim. Tua voz é a voz que comanda o universo. Tua voz é a voz que comanda tudo que há em mim, o que há em mim. Grande Deus, Santo Deus, te louvo com amor. Grande Deus, Santo Deus, maravilhoso és tu, e tua glória no mistério do teu amor por mim. Teus braços criaram o que há na terra e nos céus. Teus braços me abraçam, segura estou em tuas mãos, em tuas mãos. Grande Deus, Santo Deus, te louvo com amor. Grande Deus, Santo Deus, maravilhoso és tu.
Agora nós vamos ter um momento de louvor infantil. E hoje nós vamos falar sobre super-heróis, né? Toda criança, principalmente os meninos, né? Tem como ídolos os seus super-heróis. E por que não nós incentivarmos as nossas crianças a terem Jesus como o super-herói delas? E é isso que nós vamos cantar. Então as crianças que estão por aí estão convidadas, todos nós, para participarmos juntos desse momento. Jesus é meu super-herói, que me conduz em vitória, vive em meu coração, e não apenas em uma história. Jesus é o meu campeão, que me ajuda a vencer o mal. Ele pra mim é um amigão. Jesus é genial. Jesus é legal. La 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 la. Legal. La 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 la. Legal. Jesus é meu super-herói, que me conduz em vitória, vive em meu coração, e não apenas em uma história. Jesus é o meu campeão, que me ajuda a vencer o mal. Ele pra mim é um amigão. Jesus é genial. Jesus é legal. La 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 la. Legal. La 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 la. Legal. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tuas verdadeiras, Senhor. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido,
digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Senhor, eis-me aqui, vem transformar, descer no fluir da graça, encontrei em ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Junto a ti
Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, pela tua graça, te louvamos pelo teu amor, pela tua misericórdia, ó Deus. Nós te pedimos que tu venha transformar o nosso ser, como nós cantamos, e que nós possamos a cada dia te conhecer mais e mais, e um dia estar face a face contigo, ó Deus. Que possamos ser transformados e cada vez mais parecidos contigo, Deus. E possamos desfrutar da vida plena em ti, do teu grande amor por nós. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Olá, Pio Décimo. Obrigado pela oportunidade de compartilhar com vocês sobre o que tem acontecido aqui na Sérvia. Alguns de vocês devem ter acompanhado as notícias aí de que nos últimos 4 dias nós temos tido protestos contra o governo e em função do aumento de casos de corona no país, mas também relacionado a políticas do governo nos últimos anos. Em relação ao Ministério da Teach Beyond na Sérvia, nós ainda estamos nos adaptando aí à situação do corona. Nós tivemos um período de estado de emergência de março a maio, que foi finalizado no final de maio, com pouquíssimos casos no começo de junho. E agora nós estamos com um número crescente novamente de casos e hospitais lotados por aqui. Então, o Ministério da Teach Beyond na Sérvia, claro que é diretamente afetado por esses acontecimentos. Nós tínhamos alguns programas planejados para essa época de verão, um deles sendo um final de semana ou workshops em inglês, que a gente estava chamando de Summer English Workshops, direcionado principalmente para adolescentes entre 13 e 18, dentro de um contexto na Sérvia em que as igrejas são muito pequenas e não existe um ministério contínuo entre jovens nas igrejas evangélicas. A ideia inicial era fazermos um final de semana 2 semanas atrás, que foi adiado em função novamente do número de casos crescentes de corona. E a primeira, então, edição deve sair agora em agosto, e a ideia é fazermos a cada 4 semanas ou 6 semanas um novo encontro que inclui algum aspecto de ensino de inglês, mas outras atividades cooperativas que a gente faz com os adolescentes. O trabalho com os refugiados também teve que ser alterado em função da situação recente. Os campos de refugiados estão fechados desde março, então os refugiados não têm possibilidade de sair dos campos, e o trabalho que a gente tem feito com eles em parceria com a Lifegate, a igreja Lifegate, tem sofrido ajustes em função disso. Então, a maioria dos contatos e dos estudos bíblicos que Lifegate tem feito com os refugiados são via Zoom, e algumas das aulas que eu tenho dado para refugiados do Irã também têm acontecido online. Então a gente está aí esperando e orando para que a situação melhore até o final do verão, para que a gente possa então recomeçar atividades ao vivo, por assim dizer. Eu tenho tido alguma oportunidade também de contribuir com o trabalho da Teach Beyond Global e o ministério deles com refugiados, chamado Beyond Borders. E esse ministério me pediu para criar um documento que mostrasse bases bíblicas para o engajamento com os refugiados e o aspecto de transformação de comunidades, que faz parte da visão e missão da Teach Beyond. Então, esse foi um projeto muito legal, e a partir desse trabalho que eu fiz, um documento vai ser escrito para Teach Beyond Global, no sentido de aprofundar o nosso entendimento e prática de educação e transformação de comunidades.
Agradeço o apoio que vocês têm me dado, as orações e ao sustento também. Isso tem sido bastante fundamental, principalmente nessa fase que estamos passando. Eu perdi 3 contratos de aulas de inglês que eu dava, então o sustento tem sido particularmente importante nessa fase. Agradeço ao apoio, orações, aos contatos, às notícias, aos e-mails que às vezes recebo e continuo contando com vocês para o nosso ministério futuro. Que Deus abençoe cada um de vocês e em breve nos encontramos de novo. Um abraço. Olá mais uma vez, então vamos para o nosso momento de estudo e hoje eu quero inaugurar um novo momento no livro de Romanos. Então pensaram que ia escapar do livro de Romanos, mas não, nós vamos continuar. Romanos, Paulo vem falando da posição que nós ganhamos em Cristo, de todos os privilégios espirituais que temos por estarmos em Cristo, e ele vem falando essa temática até o capítulo 11. Agora, a partir do capítulo 12, Paulo agora vai começar a tratar sobre as implicações pessoais, as implicações práticas que o cristão então ganha quando ele tem o privilégio de estar em Cristo. Então Romanos fala até o capítulo 11 dos privilégios espirituais e agora nós temos então os nossos privilégios sociais. E hoje nós vamos então ler Romanos capítulo 12 e nós vamos ler só 2 versículos. A capacidade de condensação que Deus deu à sua palavra é tão grande que esses 2 versículos aqui, já por eles mesmos, nós poderíamos ficar muito tempo conversando sobre essas implicações todas. Mas nós vamos ler então os versículos 1 e 2 e nós vamos tentar tirar algumas ideias sobre esses 2 versículos. Então abra a sua Bíblia aí no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Talvez você já saiba de cor. Em geral, são os versículos mais decorados de Romanos, né? Do livro todo de Romanos, são esses versículos 1 e 2. Mas então acompanha aí, diz assim: Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esses versículos, eles são extremamente densos, porque eles têm algumas verdades aqui, e é por isso que eu separei só eles 2 para nós conversarmos agora, hoje à noite, nesse momento. Ele começa então no versículo 1. Eu quero ler de novo. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Bom, esse capítulo 12 e o versículo 1 especificamente, ele tem algumas palavras que já nos ajudam a compreender. Primeiro, Paulo diz assim, rogo-lhes. Essa palavra rogo-lhes no original, ela é, de certa forma, um apelo. Paulo está falando assim, ó, então, já que o quê? Já que Deus fez tudo aquilo para nossa salvação, dos capítulos 1 a 11. Então, Paulo aqui está fazendo uma continuação. Então, o apelo dele é, olhem para tudo o que Deus fez. Então, ele fala, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus. A palavra misericórdia, ela já é bonita por si só, porque significa assim, misericórdia é diferente de mérito. Mérito é quando eu mereço alguma coisa e me é entregue. Quando você talvez lembra de uma medalha ou alguma coisa assim, em geral tem sempre uma inscrição escrito honra ao mérito. Ou seja, quem recebe uma medalha é porque conquistou o direito de receber essa medalha. Então ela tem mérito e está se honrando o mérito dessa pessoa.
Paulo não vai dizer que o ser humano tem mérito. Nós já vimos todos os nossos estudos de Romanos até agora que o ser humano não tem mérito nenhum na sua salvação. É todo um trabalho de Deus. Então, se não há mérito humano, ele apela a quê? Ele apela à misericórdia de Deus. Então, quais são as misericórdias que ele está apelando? As misericórdias que Deus já nos entregou, que são a justificação em Cristo. Em Cristo nós somos tornados justos do pecado que nos acusa. Ele entrega a Cristo por isso. A nossa salvação. O fato de aceitarmos a justificação da cruz de Cristo nos dá o direito de sermos salvos e estarmos com Deus. Também a substituição do sacrifício. O sacrifício deveria ser nosso, nós deveríamos estar pregados naquela cruz. Mas Cristo se entregou e a substituição do sacrifício dele nos dá acesso a Deus. Também poderíamos dizer sobre a adoção. Nós fomos adotados como filhos, como lá logo no capítulo 5, Paulo já fala que nós podemos chamar Deus de Pai, né? Então, tudo isso faz parte das misericórdias de Deus para nós. A própria habitação do Espírito Santo, que ganhamos quando confiamos em Cristo e aceitamos pela fé, por meio da graça, todo esse sacrifício, o fato de sermos habitados pelo Espírito Santo. Então, Paulo está dizendo o seguinte: Deus foi tão misericordioso conosco, que agora então eu peço para vocês uma coisa. Qual é o pedido de Paulo então? Já que Deus foi tão misericordioso. O pedido de Paulo é: ofereçam o vosso corpo. Ofereçam a vocês mesmos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o pedido dele. Já que vocês viram que Deus foi tão misericordioso com vocês, ele fala mais ou menos assim, então o meu pedido para vocês é que vocês se entreguem como um sacrifício vivo a Deus. E essa agora é a verdade da vida cristã. O cristão, quando ele entende quem é Cristo, a vida dele agora, ela passa a ser vivida no altar de Deus. Essa é a verdade da vida cristã. A vida cristã, ela é vivida no altar de Deus. Então, Paulo vai falar que esse é o nosso culto racional. Essa palavra racional, ela vem da mesma palavra do original, lógico, né, que nós chamamos então em português de lógico. Esse é o culto lógico de vocês. Porque se Deus já se entregou por vocês, se Deus já fez todo o necessário para a salvação de vocês, então o mais lógico é que nós nos ofereçamos em sacrifício a Deus. É isso que Paulo está dizendo nesse primeiro versículo. Esse é o nosso culto racional. Então, como evangélicos, nós temos que entender que culto não é o que acontece dentro de um prédio. Como cristãos, nós temos que entender que não é o culto, não é aquilo que acontece num lugar fechado, onde nós vamos ler livros religiosos, onde nós vamos cantar cânticos religiosos, ou até mesmo onde nós vamos fazer cerimoniais religiosos. Isso não é o culto do cristão. O culto do cristão é tão somente a sua vida. O modo pelo qual o cristão vive, esse é o culto dele a Deus. Por isso que o cristão não pode viver sua vida de qualquer jeito. Por isso que o cristão agora, ele vai continuar no versículo 2, né, e nós já vamos ver isso. O cristão agora, ele tem todos os elementos da sua vida um culto a Deus. Então tudo que o cristão faz, todos os elementos que o cristão vai ter na sua vida é o seu culto a Deus. A vida do cristão é o culto a Deus, e esse é o culto racional. O culto do Antigo Testamento, ele era um culto externo, ele era um culto fora, ele era um culto fora do meu corpo, fora da minha vida, onde eu ia lá, e aí então eu entregava um sacrifício para Deus, e se operava por meio de um sacerdote algum tipo de momento religioso para Deus me aceitar. Esse é o Antigo Testamento. Mas agora o cristão não. Paulo vai ser enfático, inclusive, em dizer aos coríntios que nós somos o templo de Deus. Então, se nós somos o templo de Deus, tudo o que acontece na nossa vida é um culto a Deus.
Aí está o porquê o cristão precisa ter uma vida correta diante de todas as pessoas. E aí nós entendemos então que as boas obras do cristão, elas não são uma compra ou uma barganha da sua salvação. Elas são só um reflexo do Deus que nos salvou. Aí está agora, então, o porquê a vida do cristão ela é vivida no altar. Isso não é mágico, como algumas pessoas tentam pensar. Não, vamos fazer alguma cerimônia mágica, vamos fazer alguma... Não, não tem nada de mágico. Isso também não tem nada de místico. Então nós vamos usar de elementos... Não tem nada de místico. Esse negócio de usar objetos poderosos e água mais poderosa não existe, não é místico, não é mágico e também não é legalista. Não é, então agora eu vou... Não é legalista. Porque nós já vimos que Paulo falou lá no início que ninguém consegue, por esses elementos, ter acesso a Deus. Então o que nós temos é apenas entregar a nossa vida como um culto a Deus. E isso não é um momento religioso, é uma vida toda que nós entregamos a Deus. Isso nos leva, então, ao versículo 2. Olha o versículo 2 aí na sua Bíblia. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eis o versículo 2 agora de Romanos 12, que é um complemento desse versículo 1. Primeiro, não se amoldem ao padrão desse mundo. Se você tem uma Bíblia Almeida, um pouco mais antiga, talvez vai ser não vos conformeis. Essa palavra moldar, ela significa exatamente isso, tomar forma. E o que Paulo está dizendo agora? Não tenham mais como padrão o mundo, mas tenham como padrão Deus. Por que nós não podemos ter o mundo como padrão? Porque o mundo não conhece a Deus. O mundo não é um bom modelo de valores para nós cristãos. Porque, na verdade, o mundo em que vivemos é um mundo que, por não conhecer a Deus, distorce os valores. Se você leu o capítulo 1 desse livro de Romanos, você vai ver que Paulo lá ele vai falar vários elementos do mundo que são contrários ao caráter de Deus. Então o cristão ele não pode mais moldar a sua vida com valores que não são divinos. Por exemplo, a existência humana ela não pode mais ser padronizada na sexualidade do mundo, por exemplo. Por quê? Porque a sexualidade do mundo ela não conhece Deus, ela não conhece o caráter de Deus, ela não entende o padrão que Deus estabeleceu para a sexualidade. Porque às vezes a ideia é, não, então a sexualidade é proibida. Não, não é proibida. Ela foi criada por Deus. Deus criou homem e mulher, é assim que a Bíblia fala. Criou eles, homem e mulher, como seres sexuados. Então o sexo é algo que Deus estabeleceu para acontecer, mas do jeito que Ele estabeleceu para acontecer. O mundo pega algo que Deus fez e joga numa lata de lixo comum. E aí a perfeição e a beleza do sexo se torna uma banalidade que é o que nós vemos hoje. Então a sexualidade do mundo não pode mais moldar o padrão de sexualidade do cristão. Também não pode o mundo mais moldar como o cristão vai gastar o seu dinheiro. Porque o mundo diz que nós devemos gastar dinheiro de tal forma, e Deus olha e diz assim, olha, dinheiro é recurso que eu dei para você que você possa se sustentar e para que você possa fazer aquilo que eu peço para você fazer. E o mundo diz, não, o dinheiro é teu, você vai gastar assim, você vai gastar daquele jeito, nós vamos gastar com status, nós vamos gastar com coisas, nós vamos gastar... E Deus diz assim, dinheiro é tão somente recurso que eu dou para que o meu povo sobreviva e para que o meu povo faça com que o meu reino seja evidente na terra. Então o mundo já não diz mais para nós, não é mais padrão sobre onde gastamos o nosso dinheiro. Também o mundo não é mais padrão
para aquilo que nós recebemos como revelação de Deus. Por exemplo, na questão da ciência. A ciência não é maior do que Deus e ela não consegue explicar Deus. E ela nunca vai ser capaz de explicar tudo aquilo que Deus fez. Então, quando a ciência tira Deus da jogada, ela está simplesmente perdendo todo o seu meio de direção. Então agora o cristão vai começar a pensar de uma forma diferente. Isso não quer dizer alienado à realidade. Significa que o cristão agora interpreta todas as coisas por meio de Cristo e não por meio de outras coisas. Também é sobre a beleza do corpo. Não é mais um mundo que diz o que é belo, o que é bonito, o que é sensato, o que não é. Por isso que a Bíblia não diz para, por exemplo, nós procurarmos parceiros por causa da beleza ou do jeito do corpo, que é o que o mundo diz. Mas manda procurarmos pessoas de valor e pessoas de caráter. Por quê? Porque muitos casamentos com pessoas que são belas, tanto o homem quanto a mulher, acabam de jeito trágico, acabam em traição, E você diz, nossa, mas por quê? Porque a beleza não é suficiente. Onde não há caráter, a beleza ela não tem valor. Por quê? Porque está faltando o interior, está faltando caráter, está faltando ética, está faltando um monte de coisa ali. E o mundo não nos ensina a procurar pessoas assim. Por isso, muitas vezes as academias são mais cheias do que os locais que estão ensinando ética e caráter para as pessoas. Também nós não podemos mais agora focar nos relacionamentos da forma como o mundo diz que os relacionamentos devem acontecer. Por exemplo, o casamento. O casamento, Deus tem um propósito para ele. E o mundo é completamente diferente. As amizades do mundo, elas são baseadas em outros valores. E Deus diz, não, agora há um novo padrão, onde não deve mais haver inveja, onde não deve mais haver ódio, onde não deve mais haver agressão, onde não deve mais haver puxada de tapetes, que são coisas que a gente facilmente percebe no mundo. Então, Deus agora vai nos ensinar a viver de uma forma totalmente diferente. Por isso, o apelo do apóstolo Paulo é: não se amoldem ao padrão deste mundo. Por quê? Porque o mundo não conhece Deus. E por isso, ele não pode mais ser o nosso padrão. Então, já que o mundo não é o nosso padrão, já que a gente não pode se amoldar ao padrão do mundo, qual é a nossa ação? Transformem-se. E essa palavra transformar, ela vem daquele termo que nós usamos em português para dizer quando a lagarta se coloca dentro de um casulo e ela se metamorfa. Ela faz uma metamorfose e ela se transforma em uma borboleta. Essa é a palavra que Paulo vai usar. Transformem-se, metamorfosem-se. Agora vocês são transformados. Por onde? Pela renovação da vossa mente. Está percebendo aqui o porquê que o cristão ele não é conhecido pelo seu culto externo, mas interno? Porque a transformação que Deus quer operar, ela é em mim. Transformem-se pela renovação da sua mente. Então não adianta agora nós ficarmos procurando inimigos externos. Porque no fundo, o cristianismo, ele é uma transformação que Deus vai operar em mim. Às vezes parece que nós temos a capacidade de colocar a culpa em tudo que acontece nos elementos externos. Ah, foi porque aconteceu isso. Foi porque o fulano agiu daquele jeito. Foi porque a pessoa me falou de forma grosseira. Eu só fui... Gente, o cristianismo é uma transformação pessoal. A maior luta que eu tenho como cristão é uma luta contra mim mesmo. O cristianismo é uma batalha em que eu travo contra quem eu era para deixar Cristo me transformar em quem eu serei mais parecido com Ele. Esse é o objetivo. Então, nós precisamos agora reinterpretar todas as coisas do mundo em que vivemos
de uma perspectiva divina. O que Deus pensa sobre isso? Antes de qualquer ação, eu tenho que fazer essa pergunta. O que Deus pensa sobre isso? Então, eu estou em um momento difícil no trabalho em que um chefe pede para eu fazer alguma coisa que não é correta. O que Deus pensa sobre isso? Porque às vezes eu posso pensar só no meu benefício. Bom, eu minto, ou eu ultrapasso, ou eu tiro uma nota diferente, ou eu faço alguma coisa aqui, porque eu estou livrando a minha pessoa de receber um malefício. Mas o que Deus fala sobre verdade? O que Deus fala sobre agir conforme a verdade? O que Deus pede para ser a minha ação na verdade? E é aí e agora que a transformação tem que acontecer. Não é mais o meu benefício e não é mais a minha segurança que estão imperando. Na verdade, tudo o que vai imperar agora é aquilo que Deus pensa sobre esse assunto. Então surge a oportunidade de eu trair a minha esposa. Uma mulher se coloca lá numa posição em que ela está dizendo, olha, eu topo. E aí então, talvez por benefício próprio, sem Cristo, nós corremos para essa situação. Mas o que Deus pensa sobre adultério? O que Deus pensa sobre sexualidade? Isso deve ser a transformação de todo cristão. E no namoro? O que Deus pensa sobre sexualidade? Porque hoje em dia estamos numa época onde é muito fácil todo mundo fazer sexo abertamente, sem nenhum tipo de compromisso pessoal entre um e outro, sem nenhum tipo de voto sendo feito um para com o outro, nós simplesmente vamos fazendo. Mas o que Deus pensa sobre sexo e sexualidade? Então tudo isso nos faz agora viver de uma forma diferente. Não se amoldem ao padrão deste mundo, ao contrário, transformem-se. Então isso significa, inclusive, apontar um dedo contra mim mesmo, porque se o apóstolo Paulo está dizendo que eu preciso transformar a mim mesmo, eu não sou bom o suficiente quando eu recebo Cristo. E eu tenho que mudar tudo. Algumas pessoas, elas chegam a um cristianismo, elas conhecem a Bíblia, estudam Deus, e elas acham que tudo que elas fazem está correto, bom, elas não precisam mudar nada. Mas Paulo aqui nos alerta, porque nós não somos diferentes de nenhum daqueles de Romanos capítulo 1, então nós caímos também aqui agora em Romanos capítulo 12. Eu não sou bom, eu preciso urgentemente dessa transformação e dessa renovação da minha mente. Então o cristianismo inclusive aponta para mim dizendo, puxa, eu não sou tão bom assim. Meus pensamentos não são tão corretos assim. O que eu acho das coisas não é tão bom assim. Porque é o que Deus pensa, é o que Deus fala e o que Deus diz sobre as coisas, isso sim é que determina. E é por isso que eu tenho que ser transformado e renovado. Versículo 1 de Romanos 12, Paulo fala então que pelas misericórdias, ou seja, pelos presentes que Deus nos deu, o nosso culto lógico é que entreguemos os nossos corpos como sacrifícios vivos a Deus. Por quê? Porque Deus foi misericordioso conosco. Como nós vamos fazer isso? Não tenham mais como padrão o que o mundo diz, mas transformem o vosso pensamento naquilo que Deus pede que seja feito. Tá? Por que nós temos que fazer isso? Agora vem o final do versículo 2. Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Percebe aqui o que Paulo está dizendo? Que se nós não renovarmos a nossa mente com valores de Deus, nós não temos a capacidade de experimentar a bondade dele? É isso que ele está dizendo. Eu converso com muitas pessoas que até querem chegar-se a Deus, mas por não se transformarem completamente,
elas não se tornam capazes de experimentar a boa vontade de Deus em suas vidas. Sem isso, eu não tenho como. E o mais legal é que todas aquelas misericórdias que Deus derramou para nós, é para nós aproveitarmos a partir de agora. Muitos cristãos pensam que a nossa vida só vai começar quando nós morrermos. Aí morreu, inclusive existe muito, né, quando nós vamos aos velórios, as pessoas dizendo agora descansou. Mas por que nós não podemos aproveitar uma boa vida aqui? Mesmo em meio a dificuldades, mesmo a uma pandemia, mesmo quando enchentes estão assolando casas de pessoas, mesmo quando nós estamos doentes, tratando uma doença difícil e complicada. Porque Tiago fala, tende por motivo de toda alegria ou passardes por muitas provações. Mas isso só vai acontecer se nós tivermos a nossa mente transformada. Por quê? Porque aí nós passamos a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando conhecemos Cristo, quando entendemos a misericórdia de Deus por nós, quando nos entregamos no altar de Deus como um sacrifício vivo, no altar de Deus, quando não nos amoldamos pelo padrão do mundo, mas transformamos a nossa mente, hoje, agora, nesse exato momento, eu estou capacitado a experimentar a boa, perfeita vontade de Deus para nós. João, capítulo 10, versículo 10, Jesus diz que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas ele veio para que nós tenhamos vida e vida plena, vida abundante. Então, essa vida abundante que Cristo ofereceu para nós, ela não começa só depois da nossa morte. Ela começa agora, nesse exato instante. Por quê? Pela lógica de tudo. Entendendo como Deus é bom, entendendo a misericórdia de Deus e aprendendo agora a desfrutar toda a minha vida de acordo com aquilo que Deus estabelece para todas as coisas, eu passo agora a ter uma vida agradável diante de mim e das pessoas ao meu redor. Lembra quando eu falei sobre os valores, por exemplo? Quando eu vivo a sexualidade que Deus permitiu de um jeito correto, eu passo a desfrutar muito melhor do verdadeiro valor da sexualidade que Deus deu. Eu não passo mais a consumir sexo, que é o que o mundo nos oferece. Eu passo agora a desfrutar da sexualidade dentro do âmbito que Deus permitiu, dentro do âmbito chamado casamento, com marido e esposa. Então isso agora passa a ser uma satisfação. Assim vai com o modo como eu gasto o dinheiro, o modo onde eu vejo que está a minha segurança. E daí o tamanho da minha poupança, inclusive, não passa mais a ser o quanto seguro eu estou no mundo. E eu posso, inclusive, passar a ser mais generoso com as pessoas ao meu redor. E eu posso começar, quem sabe, a distribuir aquilo que Deus me deu com outras pessoas. E eu vou abençoando elas por meio daquilo que Deus me abençoa. E eu passo a me sentir melhor. Não porque eu quero ser bonzinho diante da sociedade, mas porque Deus tem uma estratégia de que os recursos que Ele me dá também precisam ser repartidos com aqueles que estão ao meu redor. E quando eu faço isso, eu me sinto bem. Eu me sinto bem. Por quê? Porque eu estou usando os recursos que Deus me deu da forma generosa como Ele pede. E assim vai, como por exemplo, eu fico tranquilo com o meu corpo se ele está 2 quilos abaixo, se ele está 5 quilos acima, isso é o que menos importa. Mas importa que eu agradeço a Deus porque eu tenho a oportunidade de usar o corpo como está para fazer aquilo que Ele me permite fazer. Eu posso estudar, eu posso caminhar, eu posso correr, eu posso trabalhar, eu posso ir para a faculdade, eu posso ajudar as outras pessoas com esse corpo. Eu não preciso ter o corpo perfeito para fazer o que Deus pediu que eu fizesse. E também eu não sou avaliado pelo corpo que eu tenho. Se está sobrando ou se está faltando, a questão é pessoal, é minha. O problema é que nós vemos no mundo que nos avalia por meio disso. Então, quando nós vamos nos descarregando de todas esses pesos que o mundo coloca em nós,
nós vamos aprendendo a viver uma vida muito melhor. Uma vida que não está mais agora centrada na idolatria das coisas do mundo. E eu posso, inclusive, me dar a liberdade de provar uma comida que, ai meu Deus, vai engordar. Mas é boa. E eu posso saborear. E eu posso dizer, Deus, como você é bom. Como você é bom por me permitir saborear esse alimento. E como foi maravilhosa a forma pela qual Deus criou um monte de coisa que podemos comer com sabores diferentes e podemos nos agradar com isso. E nós podemos então, inclusive, pensar nas amizades. Quando não estão mais baseadas em inveja, em ódio, elas são muito mais leves e tranquilas. E quando nós paramos de tentar sugar das pessoas aquilo que nós não temos, ou aquilo que queremos, como uma espécie de amor que eu não recebi de alguém, ou uma aprovação que eu não tenho das pessoas, as nossas amizades começam a ser muito mais sinceras, porque os laços que as fundem são muito mais fortes, porque o laço que nos funde é o laço do amor. Então, ao invés de ter expectativas sobre as pessoas ao meu redor, e é daí que vem todas as frustrações, eu coloco toda a minha expectativa em Deus e tudo que eu vou fazer agora é me relacionar com as pessoas ao meu redor por amor. Então, se eu tenho expectativa de fazer amizade com alguém que tem dinheiro porque eu acho que ela vai me dar o dinheiro, e aí ela não me dá o dinheiro, eu me frustro por isso, eu não preciso mais me frustrar, porque o laço que nos une é o do amor e não o quanto ela tem de dinheiro, ou o quanto ela tem de influência, ou o quanto ela pode agregar alguma coisa na minha vida. Nós passamos a nos relacionar com pessoas de uma forma mais simples e mais profunda. Uma das coisas que mais me impacta no Evangelho é como Cristo estava cercado de pessoas simples que não podiam dar nada para ele. Parou para pensar nisso? Cristo estava sempre cercado de pessoas pobres. Ele era acusado, inclusive, de andar com pobres, com publicanos, com pecadores, e ele não esquentava com isso. Porque as amizades que Cristo queria fazer, ou os relacionamentos que Cristo fazia no seu ministério, não estavam relacionados a que status as pessoas poderiam levar ele. Então ele podia se relacionar de uma forma bem tranquila. E isso fazia com que ele tivesse amizades realmente sinceras. Por isso aqueles 11 homens que sobraram quando ele morreu na cruz, legaram e entregaram a sua vida ao cristianismo que nós temos hoje. Porque se talvez ele tivesse pego pessoas por causa do status delas e porque elas agregariam alguma coisa, assim que ele foi retirado, talvez aquelas pessoas abandonariam Cristo. Mas aqueles 11 homens simples entregaram suas vidas para que o Evangelho fosse hoje pregado a todos nós aqui nesse momento. Então, a nossa vida, quando vivida debaixo do altar de Cristo, por meio de uma transformação feita, não mais ao molde do mundo, mas ao molde do que Deus fala, nos dá a capacidade de experimentar e comprovar a agradável e perfeita vontade de Deus para nossas vidas. E aí nós, como cristãos, temos agora uma vida nova que se vislumbra num horizonte extremamente novo. Não importando se ali fora tem o Covid, não importando se houve uma enchente, não importando ainda o que virá, mas com a certeza e a garantia de que estamos vivendo aquilo que Deus nos chamou para viver. Então, o resultado de uma vida vivida de acordo com Deus, o resultado de uma vida que é uma oferta a Deus, um sacrifício vivo, é uma vida agradável no nosso trabalho, na escola, nos lucros que temos, na família que edificamos, nos motivos que nos fazem sair e nos relacionar com as pessoas, no auxílio que podemos fazer para as pessoas que estão ao nosso redor. Tudo isso nos é possível, não para comprar a salvação. Agora nós entendemos, as boas obras operadas pelos cristãos não é uma compra da sua salvação, mas é tão somente um reflexo de que, ao sermos salvos, temos a oportunidade de viver
uma vida muito agradável aqui na Terra. E aí as nossas boas ações são apenas um reflexo de quem Deus é para nós e não um meio de obter essa salvação. Então vamos ler mais uma vez os capítulos 1 e 2 do capítulo 12 de Romanos. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meu desejo é que nossa comunidade, Aliança Bíblica do Bairro Pio Décimo, e também você que não faz parte da nossa comunidade, mas está assistindo a esse vídeo, possa realmente colocar isso em prática, possamos colocar isso em prática em nossas vidas. Possamos realmente, pela misericórdia que Deus derramou em nossas vidas, oferecer a nossa vida como um sacrifício vivo, não baseado em cultos, não baseado em mágicas, não baseado em mística, mas uma vida vivida no altar de Deus, não mais moldada pelo padrão do mundo, mas transformada pelo padrão de Deus, para que vivamos uma vida capacitada a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós. Vamos orar? Senhor Deus, nós nos entregamos nas Tuas mãos e dizemos que agradecemos a Ti, porque Tu derramou misericórdia em nossas vidas. E essa misericórdia foi tão grande que nos move agora a entregar a nossa vida como um sacrifício vivo. Então a forma como eu vivo na terra importa. Importa porque está baseada no amor que Tu teve por nós. E ela é apenas um reflexo do Teu caráter todos os dias. Então tudo que eu faço, seja para a Tua honra, seja para a Tua glória, seja para que o mundo Te veja, seja para que o mundo ancore em Ti. Por quê? Porque nos vê agir de forma correta. Deus, que Tu estejas nos dando essa oportunidade de sermos os Teus faróis, de sermos a Tua luz no mundo, para que o mundo saiba que há um Deus lá no céu. E aí está, Pai, o porquê o cristão tem que ter uma vida boa, uma vida agradável, uma vida correta, porque reflete Teu caráter. Dá-nos esse privilégio, porque quando isso acontecer, nós seremos privilegiados, porque seremos capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Coisa que sem termos a nossa vida transformada, sem olharmos para os seus valores, jamais seremos capazes de experimentar. Mas porque Tu nos amou, nós podemos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós. É isso que nós pedimos, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Pessoal, tenham todos uma boa semana. Continuamos com as nossas celebrações online, na torcida de que aqui no estado e na cidade também, Caxias do Sul, as coisas possam voltar ao normal o mais rápido possível para termos novamente os nossos encontros presenciais. Uma boa semana a todos.